E você lembra daquele ditado que diz assim: levar para casa o pão e o leite das crianças. Eu acho que o bom pai hoje não leva nem o pão, nem o leite das crianças. Porque tanto o pão quanto o leite vão dar muito problema. Nós hoje temos um assunto muito interessante para discutir. Aliás, um dos assuntos mais interessantes na medicina do momento. O efeito glúten na saúde neurointestinal, uma visão sistêmica do eixo cérebro-intestino, Brain-Gut Axis, e todas as suas implicações na homeostase. O que você não sabe sobre trigo, centeio, cevada, que pode estar tirando dias da sua vida e vida dos seus dias. Certo? Então vamos lá. Se todos nós trabalhássemos no pressuposto de o que é aceito como verdadeiro é realmente verdadeiro, haveria pouca esperança de progresso. Quem falou isso foi Orville Wright. Para quem não sabe quem foi Orville Wright, Orville Wright era o irmão mais jovem do Wilbur Wright. Esses dois indivíduos, segundo o mundo, foram quem desenvolveram o avião. Para nós brasileiros é Santos Dumont, mas para o resto do mundo são os irmãos Wright. Então, um 4 anos mais velho que o outro, americanos, e eles, esse mais jovem, que é o Orville Wright, ele tem uma série de citações, frases importantes, entre elas essa aqui, que eu acho fascinante. Quer dizer, se eu achar que o que eu estou fazendo é verdadeiro, eu não tenho oportunidade de desenvolver. E vocês vão ver isso acontecer aqui hoje. A síndrome médica, que eu chamo de fluoxetina, omeprazol, estatinas, bifosfonatos, que são os alendronatos, os risedronatos, os ibandronatos, está condenada à extinção. Porque todo médico que trabalha com esses tipos de droga sabe que depois de um certo tempo, os efeitos colaterais são muito maiores do que os benefícios. Alguns levam tempo. Por exemplo, um alendronato leva 5 anos para mostrar os seus efeitos colaterais, que são graves. Câncer de esôfago, necrose óssea, entendeu? O indivíduo vai num dentista para fazer um implante, o dentista tem que fazer o buraco de colocar o implante. Aquilo ali destrói o osso morre, como não tem osteoclasto mais para liberar aquele osso morto, aquilo ali, aquela necrose fica ali, infecciona, dá problemas seríssimos. Tanto é que hoje muitos dentistas americanos não mais fazem implante em pacientes que estejam ou fizeram uso de alendronato nos últimos 2, 3 anos, porque as consequências são drásticas. Eu poderia conversar sobre cada um desses aqui e mostrar os efeitos que vocês conhecem muito bem. Por que as pessoas atualmente precisam ser medicadas para minimizar sintomas? Na época do seu pai, do seu avô, não tinha fluoxetina, não tinha omeprazol, não tinha estatina, não tinha bisfosfonado, e as pessoas viviam normalmente. E por que agora precisa disso? Bom, primeiro é só para mostrar aqui para vocês que quando você faz uso de uma estatina e você bloqueia a cascata lá em cima, tem uma série de outras consequências importantes, porque tudo isso tem os seus resultados, que vai produzindo essa desgraça em efeito dominó. E nós temos que acabar com esse conceito de que existe um remédio, uma pílula para uma doença. Eu vou só encontrar a pílula certa. Isso não existe. Esse conceito de encontrar a pílula certa não existe na medicina. Apesar de se tentar fazer isto, agora saiu novo remédio para o diabetes. Isso não existe. Agora saiu um novo remédio para a esquizofrenia. Toda vez que tiver um remédio novo para uma patologia, esse conceito não encaixa na medicina biológica. Isso não existe. Tá? Isso, no fim, vai mostrar que não dá certo. Porque a coisa é muito mais complexa. E você lembra daquele ditado que diz assim: levar para casa o pão e o leite das crianças. Eu acho que o bom pai hoje não leva nem o pão, nem o leite das crianças. Porque tanto o pão quanto o leite vão dar muito problema. Cada um deles vai dar muito problema. Então, nós vamos ter que praticamente excluir da nossa alimentação o pão e o leite. Então, nós vamos ter que mudar esse ditado aí. Levar o pão e o leite das crianças.
Existem inúmeros livros sobre glúten na literatura. Claro que eu, para preparar uma coisa dessa, uma aula dessa, eu leio todos eles de capa a capa, tá? Aqui está um deles, que é espetacular. Aqui está o melhor deles que eu vi. São grãos perigosos no câncer, nas doenças autoimunes, na osteoporose, nas desordens cerebrais as mais variadas, entendeu? Desde déficit de atenção à esquizofrenia, a doenças intestinais, dores crônicas que ninguém faz diagnóstico, desordens digestivas as mais variadas e problemas relacionados com a fertilidade, problemas relacionados com abortos e etc. Abortos espontâneos e etc. E aqui é outro livro bom, chamado Conexão Glúten. E o que eu recomendo mais de tudo, nós tínhamos aí para vender, mas já esgotou, acabou, não tenho mais. Então não estou fazendo propaganda de vender nada, porque eu nem tenho mais. Mas quando eu trouxe o Dr. Thomas O'Brien ao Brasil já 2 vezes, é uma autoridade em glúten, na minha opinião, no mundo. E ele tem um DVD de 8 horas, tem vários DVDs, é um kit de 8 horas só sobre glúten, que é o melhor material que eu conheço, que tinha disponível aqui até bem pouco tempo, mas que já foi esgotado, nós infelizmente não temos mais. Estamos no processo de trazê-lo novamente ao Brasil, mas por enquanto vocês vão ter que ficar com o que eu vou apresentar nessa aula. Olha que coisa interessante, se você estuda a história do homem no planeta Terra, você vai ver que grãos só fazem parte da nossa dieta há 10 mil anos. Foi quando começou o processo da agricultura. O processo da agricultura começou há 10 mil anos. Até então, o homem não ingeria, o ser humano não ingeria grãos. Ele caçava, ele pescava, ele vivia de frutos silvestres. Então os grãos, do jeito que nós comemos, eles não existiam na alimentação até 10 mil anos atrás. 69% dos americanos têm algum tipo de dificuldade digestiva. Isso é um excelente mercado nos Estados Unidos. Um mercado de bilhões de dólares. Anúncios na televisão, etc. e tal, provando para nós que esses 10 mil anos não foram suficientes para adaptação aos grãos. Já que o nosso DNA ele está imodificado, não modificado, igual nos últimos 100 mil anos. Então, tem estudos mostrando que já há 100 mil anos atrás nós já tínhamos essa genética que nós temos hoje. E os grãos só entraram há 10 mil anos atrás. Ou seja, o nosso DNA não está preparado para grãos, em geral. Não está preparado para grãos. E vem uma série de consequências. Para muitas pessoas, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras patologias. Eu gostaria de falar até o contrário. Qual a patologia que o glúten não causa? É difícil você encontrar uma. Porque ele está envolvido em todos os processos, os mais variados.